mandou seu exercíciozinho? Fala comigo. Porque o quê? Você não mandou exercício para mim? Eu não consegui fazer aquele exercício. Eu vou Ser falar com sincera, você. não, E por não que entendi que... muito bem as perguntas aí, não entendi. Não, Falei, nós vou vamos, entender no aula. nós vamos fazer junto aqui. Tá bom. Peraí, deixa eu só... Gente, eu começo... Olha só, ô Gisele, vou te aproveitar aí. Eu queria agradecer, né, a você e a todo mundo da turma pela compreensão da volta lá. Eu depois fui analisar isso, né, friamente, que, como se diz, né, eu acho que seria uma, uma volta muito rápida, assim, né? Vamos ver como é que vai caminhar em outubro, porque vocês imaginam aqui a gente no Coqueiro com 4.000 alunos das duas instituições. Eu não sei até que ponto que isso seria plausível, sabe? E das turmas todas que a gente conversou ontem, todo mundo teve a mesma opinião. Eu queria agradecer a cada um de vocês por isso. Não estou entendendo o que está vazio hoje aqui. Você sabe falar por quê, Gisele? Não. Gisele, não vai embora, não. Gisele, você fica aí. Ô, Paulo, não sei não. Também tô achando vazio. Às vezes o povo tá meio atrasado, ainda é 7h07. Então, tá. Então, vamos começar. Mas o que você achou, Gisele, da decisão? Pelo que eu entendi, então, foi tomada a decisão de voltar no próximo semestre, né? Não, até que pode até adiantar, mas olha para você ver. Eu estou participando agora do comitê da prefeitura aqui de Manhuaçu, tive esse convite. Vai ter outra reunião em outubro, para ver se vai liberar mais dias ou se vão diminuir os dias. Você entende? Para ver como é que vai caminhar esse processo, porque foi um custo. Tem gente das instituições, né, principalmente das concorrentes, que quer que volta tudo de uma vez, sem um planejamento, sem nada. E eu acho que é inviável, sabe, essa volta sem um planejamento. Não tem jeito. Porque o que está ocorrendo é o seguinte: se aglomerar aqui no Coqueiro, um exemplo, 4.000 pessoas, que são as duas maiores aqui de Manhuaçu, a gente vai ter uma contaminação aí muito grande ou não. E o que eu compartilho aqui com vocês, e eu sempre falo, ô Marcos, boa noite, é que é o seguinte, não é só falar assim, vamos voltar, não é. Se vocês verem o tanto de mensagem que eu recebi no privado, de gente pedindo, Paulo, tenta aí, conversa. A gente não consegue pagar a van agora, porque eles estão pedindo, eu não sei, né? Porque eu não fiz esse orçamento. Os que estão pedindo aí cerca de R$ 250 por aluno nas cidades ao entorno aqui. É muito dinheiro, eu achei, para pouco tempo, é quase o preço da nossa mensalidade. E não foi uma mensagem que eu recebi, não, foram várias. Aí eu fiquei assim, por isso que eu sempre tenho esse diálogo aberto com vocês, por isso, porque está muito difícil as coisas, muito corrido. Pode ser setembro, outubro, novembro é prova, não tem essa sangria desatada, né? Isso é a minha opinião. Mas se resolvesse ao contrário também, a gente conseguiria atender. Mas você ia falar, Marcos? Fala comigo. Falei boa noite. Boa noite a todos. Não, beleza. A gente estava só discutindo, Marcos, em relação a essa coisa da nossa decisão lá. Mas qualquer novidade, a gente está aí preparado para tudo e vencendo dia a dia. É só isso. Aproveitando o Marcos aqui, a Gisele falou que não conseguiu, né, fazer o exercício. Aí eu vou usar o do Marcos aqui como exemplo, tá certo, Marcos? Mas não é nada que está errado ou que está certo, não. A gente vai pegar o seu e vai melhorar o trabalho que é feito na auditoria, tá certo? Eu vou compartilhar a tela aqui.
A Gisele falou que não entendeu. Quase que eu falei que você não entendeu o quê? Nossa Senhora, tanta coisa. Então, olha só. O Marx, antes de... Eu também tinha... Ô, Paulo, desculpa. Não, pode falar, gente. Com a gente é isso não. Pode falar junto. Pode interromper, não tem problema, É não. porque muitas aí eu não sabia responder, sabe? É importante. Eu coloquei com base no que, tipo assim, eu acho que pode ser. Isso. Eu entendi lá, eu vi lá. Adentrasse mais, né, nas questões aí. Tipo, vai lendo, explicando, né? Isso. Aí o que acontece? Nós vamos completar aqui, ó, para vocês verem. Olha só. A primeira coisa, ó, as contas bancárias abertas são previamente autorizadas pela diretoria? Sim. Por quê? Era só você completar aqui, ó. Porque não há permissão de abertura de contas não sendo autorizadas pelo órgão competente, que no caso aqui, a diretoria. A resposta está certa? Tá, só falta completar aqui, ó, em termos de vocabulário contábil voltado para a auditoria. Tá certo? Então, a gente vai conversando e falando o que pode ser colocado aqui, além do sim e o não. Certo? As autorizações para abertura de contas bancárias são registradas em ata de reunião na diretoria. Isso aqui está errado. Ó. Tem que ser registrado em ata, sim. Todas as decisões, depois vocês filtram e olham como que vocês vão escrever. Todas as decisões pautadas em atas com deliberação da diretoria devem ser registradas em documento próprio, entre parênteses, atas. Se tiver dúvida, vocês me falam aí que eu interrompo. Depois, todos os cheques... Só uma pergunta. Pergunta? No caso, teria que ser registrada na ata da empresa ou da instituição, no caso, do banco? Da instituição, da empresa, banco. Da instituição, entre parênteses, empresa. Nada com banco, não. Foi essa, tipo assim, eu fiquei numa dúvida assim, entende? Qual órgão? Se era instituição financeira ou se era empresa auditada? Eu também, isso que eu fiquei na dúvida. Não, mas isso dá dúvida mesmo, por isso que a gente está aqui para isso. Se for do banco, não. Agora, se for da empresa, tem que ser registrado em ata, sim. Eu respondi nessa base, porque eu pensei assim, se o banco for registrar em ata toda conta que é aberta lá... Está morto. Está morta. Então, o mesmo raciocínio. Só que aí nas questões de baixo, eu já confundi de novo. Eu falei, não, mas o que é? Aí foi nesse sentido. Vamos por parte. Mas então aqui, Marcos, se você colocou não, você coloca aqui não em se tratando, né, de instituições financeiras públicas e privadas. Ou seja, o banco não precisa ter esse controle aí, não. Tá certo? Mas não tem necessidade disso, não. Então, vamos lá. Todos os cheques são nominativos e contêm 2 assinaturas. No caso de uma, existe limite de saque? Olha só. Não. Todo cheque acima de R$100 precisa ser nominal. Isso aqui está certa a resposta, porque a gente não especificou valores. Mas não vai acontecer aqui ter cheque de R$100, não. Aqui é cheque de milhões de reais mesmo. Vocês entendem? Não entendi. Entendeu? Então, beleza. Vou responder aqui. Então, vamos lá. Aí, sabe por que é, gente? Porque quando a gente começa a trabalhar com auditoria, os negócios vêm desse jeito aqui mesmo. A gente tem, assim, com o perdão da palavra, às vezes é decifrar mesmo. Tem jeito, não. Eu já penei com isso aqui, mas vamos lá. As assinaturas em cheque são autorizadas pela diretoria. Isso aqui está errado, sim. Todas as assinaturas... Sim, mas fala o seu que eu falei, no caso, eu fiz isso aí com base nos bancos, sabe? Foi um erro mesmo de... não, beleza. Então, a gente vai consertar. Entendimento meu, sabe? Não tem importância, acontece, não tem importância. Eu tenho que escrever aqui que sim,
Porque, né, ouvir, sim, todas as autorizações de pagamento via cheque devem ser autorizadas pela diretoria. Completando mais um. São emitidos cheque ao portador? É a mesma resposta, sim, desde que haja autorização da diretoria. Beleza. São emitidos cheques em bancos. Isso aqui, ó, quando falar que é cheques em bancos, são cheques administrativos. Pode colocar sim, vírgula, previamente autorizados pela diretoria também, porque aqui a gente está trabalhando sempre com a autarquia maior, que é a diretoria. Então, fechamos aqui o entendimento. Os cheques são emitidos com cópia. Aí você vai aqui, não. Beleza. Não, só explicar o porquê. No controle interno, a gente vai estudar isso. Como que é feito o controle interno, auditoria? Todos os cheques emitidos para terceiros, ou seja, a empresa emite um cheque para pagamento de um terceiro. Sendo ele pessoa física ou pessoa jurídica, tem que ter o xerox. Por que tem que ter o xerox? Porque você tem que ter o controle do que você está tirando do seu banco, para depois você confrontar diário e razão se tiver alguma diferença do extrato enviado pelo banco e do controle interno feito pela auditoria. Então, isso aqui tem que ter... Ô, Paulo, parece um pouco com prestação de contas essas partes aí. Deixa eu te falar, a auditoria em si, ela resume-se em uma prestação e uma conferência de contas. Isso é auditoria, principalmente a auditoria contábil e a auditoria financeira. É uma conferência minuciosa de documentos. Aqui eu estou no escrivaninho, vamos dar para vocês verem, eu estou no escritório de casa aqui, da casa de Manhuaçu. Eu pego uma pilha de documento desse tamanho porque eu gosto de papel. Eu confiro papel por papel, xerox por xerox e vou ticando. Tendo divergência, eu circulo e vejo se é fraude ou se é erro. Aí, como a gente vem conversando, né, nas aulas anteriores, é muito difícil ter erro na emissão de cheque. Vocês vão entendendo o porquê mais para frente. Vamos lá. Os cheques em branco são guardados em cofre, quem os manuseia? Isso aqui não sei, beleza. É uma pergunta assim, os cheques são guardados em cofre? Depende, aí você pode colocar aqui, ó, depende da diretoria. Tem gente que guarda, tem empresa que guarda, tem empresa que não guarda. Por que já começou a usar a palavra cofre aqui, ó? Vocês indo se familiarizando, vocês acham que lá dentro do cofre vai ter só cheque? Vai ter muito dinheiro lá que não é da competência de outras pessoas que não estão ligadas à diretoria falar o que está acontecendo com esse dinheiro aí, não. A não ser se a empresa está sendo auditada. Quando a empresa é notificada à auditoria, se tiver algum dinheiro em espécie lá, ela tira de lá. Porque o dinheiro em espécie, na maioria, 80% a 85% das vezes, ele não tem origem, né? Vocês sabem muito bem como é que funciona isso na prática. Vamos lá. Todos os cheques são pré-numerados. São todos os cheques, olha só. Todos os cheques vêm do banco, quando não tem fraude em cheque, ele tem a numeração dele. Por isso, eu sou assim, né? Eu confiro todo cheque que chega ou pelo correio ou pela emissão da máquina do banco, se a numeração está correta, porque às vezes pula do número final 40 para o final 42. Cadê o 41? Então, essa numeração é o código do cheque tipo. Exatamente. Ele é numerado em ordem crescente. Ele é numerado em ordem crescente. É isso aí mesmo. Vamos lá. Qual o procedimento para cheques cancelados e invalidados? São arquivados, evitando a representação. Beleza. Quando você cancela um cheque ou invalidado, ele é arquivado, porque vai representar uma coisa que está errada.
Não vai. Então, o que você escreveu aqui? O procedimento consiste no pagamento da dívida e a apresentação do comprovante ao banco. Pode abrir um parênteses aqui, ó, na sua resposta, caso não seja o cheque. Não tem importância. Vamos lá. As pessoas que assinam o cheque estão autorizadas a aprovar despesas? Aqui, ó, é a única coisa que depende. Porque se a diretoria te delegar essa função, você tem autoridade. Mas como que funciona essa comunicação? A comunicação tem que ser feita de forma homogênea entre o controle de compra e pagamento e quem é responsável pela emissão dos cheques. Certinho? Vamos lá. Existe máquina de protetoras de cheque? Sim, aqui é um sim simples, está correto. Os cheques para depósito recebem endosso restritivo? Também sim, está correto. Os cheques a serem assinados e entregues ao beneficiário são à vista dos documentos? Sim. Só com a vírgula aqui, ó, correspondente ao valor da nota fiscal correspondente ao cheque. Existe um credenciamento na empresa onde está delimitada a responsabilidade para a aprovação das despesas? Sim. Aí você põe aqui fluxo de caixa orçado versus projetado. Certo? Este credenciamento foi aprovado pela diretoria? Sim, aprovado em diretoria e aprovado em reunião aberta, inclusive sócios votando, sócios não, que a gente vamos tratar aqui de SA, inclusive dos acionistas votando. Está correta a informação. Os documentos para pagamento são inutilizados quando da assinatura do cheque com carimbo e data. Também são utilizados porque eles estão incorretos. Ok. A relação dos valores de cheques a serem depositados é preparada pelo mesmo funcionário que faz o depósito. Não, na maioria das vezes, esse funcionário aqui, no organograma, ele está com uma função abaixo. Correto aqui. Os recibos de depósito são emitidos com cópias que permitem a identificação dos cheques constantes do mesmo. Sim, aqui, a resposta simples aqui atende. A conferência do recibo de depósito com valores e cheques neles constantes? Sim, todas as vezes. Todas as vezes. Tal conferência é conferida por pessoa alheia à preparação do recibo? Não. Sempre com a pessoa responsável pelo departamento em questão. Vamos lá. É permitido o recebimento de cheque predatado? Sim, vírgula, desde que previamente autorizado pela diretoria. Todos os cheques são contabilizados? Sim, aqui com maiúsculo, com força. Porque senão é lavagem de dinheiro, né? Quem guarda tais cheques? O setor contábil financeiro. Correto. Todos os cheques emitidos são nominativos. Não, aqui não é não, aqui é sim. Todo cheque de alta autarquia e alta hierarquia são nominativos, são nominal. Cruzado e nominal, ou seja, só a empresa ou só a pessoa física responsável pode receber, mesmo que haja um endosso atrás do cheque. Vamos lá. Clientes. Empregados, contas a receber ou outros, quando vão liquidar seus débitos, dirigem-se diretamente ao caixa ou ao setor da empresa? Ao caixa ou setor financeiro da empresa? Está correta a resposta. Quando um cheque depositado quando o cheque depositado é devolvido, qual o procedimento? Recuperado na agência em que foi depositado. Tem dois procedimentos. Ir representado logo em seguida, ou você tenta
receber da pessoa. Isso aqui você está ajudando, mas na prática é representar direto, o gerente já sabe. Bateu sem fundo, volta de novo. Que aí 2 vezes fecha a conta da pessoa. Os casos em que as pessoas autorizadas a assinar cheques deixam a companhia, são feitas comunicações formais e de imediato aos bancos. Sim, vírgula, com documento apropriado a cada instituição financeira. Correto. O número de contas bancárias é mantido ao mínimo necessário para atendimento das necessidades normais da empresa. Sim, está correto. A companhia utiliza contas bancárias específicas para determinadas modalidades de pagamento, como, por exemplo, salário, dividendos. Pode colocar aqui sim, mais vírgula, dependendo do que foi aprovado na reunião da diretoria. Beleza. São preparadas previsões de desembolsos adequadas, sim, através do fluxo de caixa. Eu completaria, né? Através do fluxo de caixa direto, tá certo? Que é o regime de caixa mesmo. Recebeu, pagou. Fala comigo, pode falar aí. As transferências bancárias são mantidas sob o controle contábil contas transitórias. Sim. São preparadas conciliações bancárias mensalmente? Sim, e conferidas previamente. Tais conciliações são preparadas baseadas no razão? Sim. Por que são baseadas no razão? Todo crédito é um débito de igual valor dependendo do seu desprendimento. Ou seja, tem que ser equivalente à entrada e saída de dinheiro no caixa, se tratando aqui de bancos. Tais conciliações são preparadas baseadas... Não, desculpa. As conciliações são preparadas para todas as contas, pois sem movimentos, normal, vinculadas, bloqueadas? Sim, todas. Só vão parar de ser conferidas e auditadas as que forem baixadas da instituição financeira credora. As conciliações são preparadas dentro de um tempo razoável? Sim, desde que atenda os requisitos da empresa. Na minha opinião aqui, mensalmente, na fechada de cada mês. Na fechada, não. No fechamento de cada mês. Vamos lá. As reconciliações são preparadas em formulários Então, peraí. Só um minutinho, gente. Aí o Jefferson está com problema aqui. Se tiver problema para entrar... A data está errada da aula. A data está marcando dia 24, eu acho. Não, senhor. Não tive, não. Tá lá 31. Acho que tá lá 31. certinho. Tá certinho lá. Eu conferi. O meu 31 tá aula gravada, mas o link não, que eu entrei aqui... O link eu não tá achei, dia não, 24, pô. eu acho. É isso aí, Gisele. O meu link tá dia 24. Eu vou consertar. Isso aí lá embaixo, só que tá de inscrição, que tá dia 31. Eu vou consertar. Então. Depois. Pode deixar que eu vou consertar. Realmente, tá 24, mas embaixo tá falando videoconferência que iniciará dia 31. Eu retifico a hora que eu for passar os conteúdos todos da nossa. Alô, Luan. O que o Luan... Gente, o Luan não tem de dúvida. Vocês têm um convite para mandar lá no grupo, por favor?
Vocês conseguem mandar lá para o Luan? Vou mandar. Então, vou continuando aqui. As reconciliações são preparadas em formulários padronizados e adequados que indiquem todos os detalhes necessários com perfeito julgamento quanto à normalidade das pendências, tais como datas de emissão do cheque, sim, está correto, datas de aviso bancário, sim, também correto, nomes dos beneficiários de cheques, também correto, natureza de pagamento, correto, naturezas das demais pendências, cobranças, descontos de títulos, juros e comissões, correto, e datas das liquidações posteriores, também correto. As pessoas que preparam as reconciliações bancárias exercem função interdependentes. Aqui, ó, vocês vão colocar aqui, depende do controle interno adotado pela diretoria. Se for, elas vão colocar todos os padrões necessários para fazer essa conferência minuciosa de todos os documentos que estão aqui. Tá certo? Vamos lá. As situações internas, as instruções internas, determinando que a pessoa encarregada de preparar as reconciliações bancárias receba os extratos bancários diretamente do banco, pessoalmente ou envelope fechado do banco. Está correto? Sim. Ou agora, como funciona, endereçada ao e-mail correspondente. Isso aqui está certo. Quanto à mecânica do preparo das reconciliações bancárias, a pessoa encarregada de executar tal tarefa adotada, procedimentos tais como comparar os saldos de abertura dos extratos para o mês da reconciliação, com os saldos de fechamento do mês, está correto. Isso aqui é a conferência. Efetua a soma dos débitos, créditos dos extratos bancários e mantém a respectiva. Aqui, antigamente, usava fita de soma. Tá, confere. Agora é computador. Verifica-se se há rasuras ou emendas nos extratos bancários. Isso aqui, se acontecer, é fraude. Compara individualmente, item a item, constantes dos registros contábeis com os constantes dos extratos bancários. Isso aqui de primordial aferição e conferência. Está correto. Elimina com antecedência as pendências constantes das reconciliações bancárias do mês anterior. Corretíssimo, porque senão a gente vai trabalhar com 12 meses de erro. Não pode acontecer isso. Observa-se eventual defasagem de datas dos depósitos lançados no registro contábeis aos correspondentes das datas dos extratos bancários. Isso aqui não tem que colocar assim, não. Ó. Após constatar tal fato, retificar ao banco e à empresa que está sendo feita a auditoria interna. Nós estamos falando aqui de auditoria interna. Vamos lá. As reconciliações bancárias são conferidas por pessoas, independente daquela que é encarregada de prepará-lo. Não, por outra pessoa, pode ser até do mesmo setor, mas tem que ser uma pessoa diferente da quem fez, para evitar... Jair, filha da puta. Você passou de carro achando a poça d'água, morreu tudo, desgraçado. O que é isso, gente? Tem que estar com esse microfone aberto aí. Ô, Luan, meu filho. Que isso, Luan, esse cara aí, velho. Esse Luan aí, velho. O que está acontecendo com você, Luan? Luan, você está doidão, Luan? Para com isso. Luan, tem mais perdão. Vamos lá. Aqui, ó. Há evidências de que seja feito o efetivo follow-up das dependências constantes das reconciliações mensais, inclusive correspondência trocada com bancos beneficiários de chefe quando aplicado. Tá certo. As reconciliações, após preparadas, são datilografadas, para você ver como é que isso aqui está antigo, mas foi de propósito.
elas são digitalizadas ou são? São digitalizadas, né? E mantidas em arquivo. Certo. Foram os bancos instruídos por escrito para não pagar cheques a favor da companhia. Não existe isso aqui, gente. Isso aqui não é normativa legal da área contábil ou de qualquer área que seja. E, por último, são emitidos cheques a favor de empregados ou outra pessoa com propósito do dinheiro ser usado para a própria companhia. Não, gente. Isso aqui fere qual princípio contábil? O princípio da competência, ou seja, os bens da pessoa física não se misturam com os bens da pessoa jurídica. Essa manobra aqui está sendo feita muito hoje em dia, mas não é lícito. Isso aqui é ilícito. Beleza. Primeira parte a gente terminou. Deixa eu interromper isso aqui. Então, eu vou colocar esse aqui, assim que terminar a aula, eu vou colocar esse material lá para ter uma base e vocês vão completar o material de vocês. Desculpem, quando vocês forem fazer a conferência e me enviar, tá certo? Então, nós vamos para o nosso hoje. Aqui. Então, na aula passada, a gente viu obrigatoriedade. Eu deixei aqui porque eu vou postar isso tudo lá hoje para nós. Obrigatoriedade, regulamentação, a gente também viu a diferença de auditoria interna e auditoria externa, viu também a diferença do auditor interno e do auditor externo. Depois, a gente começou a falar de auditoria interna e a gente parou aqui no organograma. Vê se eu estou enganado. Foi isso? Fala comigo. Fala comigo, gente. Foi isso sim, ó. Isso. Beleza. Olha o Luan com esse microfone dele. Vamos lá. Então, daqui para frente, hoje eu posto tudo lá. Se assim der certo. Então, o que a gente fez? A gente falou de uma SA, dos acionistas, falamos dos cargos, nomeamos uma auditoria interna aqui, que filtra as informações da auditoria das diretorias e passam para os principais acionistas. Beleza? Vamos lá para funções. O que acontece? Eu quero que vocês entendam sempre que a auditoria externa, a empresa, ela é convocada, ou melhor, né? Ela é convidada, entre aspas, a grosso modo, imposta a receber auditoria externa. Por isso que primeiro a gente vai falar de auditoria interna. Então, olha lá. Verificar a aplicabilidade e adequação de controles internos, financeiros e operacionais, revisando e avaliando a correção, adequando e aplicando os controles contábeis, financeiros e outros de natureza operacional. Sugerir recomendações de melhorias operacionais. Averiguar a extensão do cumprimento das diretrizes, planos e procedimentos, determinando o grau de atendimento ou grau de precisão, o grau de necessidade que a empresa está precisando. Precisa só SA, Paulo? Não. Eu acho que, na minha humilde opinião, toda empresa tem que ter uma auditoria interna. Toda empresa tem que ter um organograma dessezinho aqui, ó, com uma pessoa ou uma equipe de, no máximo, 3 pessoas responsáveis pelo filtro operacional da empresa. Isso aqui, ó, dentro da autarquia ou hierarquia, a gente chama de controle financeiro. Ok? Vamos lá. Olha lá como é que funciona na prática. Com base nas informações da metalúrgica Delta. Então, olha aqui. Como é que funciona? Eu vou mostrar esse, a gente vai fazer junto
Todos esses aqui, a gente vai fazer junto, para vocês verem como é que funciona na prática. Então, a pessoa veio ali e apresentou isso aqui, ó. Vendas brutas, 100 mil. Devolução de vendas, 8. Desconto sobre vendas, 7. Abatimento sobre vendas, 5. Imposto sobre venda, 20. Então, aqui a gente tem um CMV, que é o 100 menos esse, acha o custo de mercadoria vendida. Beleza. Lá embaixo, na ordem, despesas administrativas, despesas comerciais, receita financeira, receita de aluguel, imposto de renda 30%, número de ações no capital social, 4.200. Participação estatutária dos empregados, 5.600. Eu quero que vocês tenham na cabeça que essa empresa aqui, os empregados têm participação no estatuto, a gente vai ver o percentual, imposto de renda 30%, vai se tratar lucro real, lucro presumido, e número de ações no capital social, 4.200. Como é que funciona na auditoria? Olha só. Primeiro, isso. Primeiro, a gente prepara a DRE. Vocês confirmam? Aqui. Vou pegar isso tudo aqui e preparei a DRE. Receita bruta de vendas. Aí eu vim especificando direitinho para vocês, ó, menos deduções, devolução de vendas, desconto sobre vendas, abatimento sobre vendas, imposto sobre vendas. Então, a gente tem uma venda líquida de 60 mil reais. Menos o CMV, 35 mil, está aqui. Lucro bruto, 25, que a gente chama de falso lucro contábil, a primeiro momento. Menos as despesas não operacionais. Despesas administrativas, 9, despesas comerciais. Não, desculpa, aqui são as despesas operacionais. Despesas administrativas, 9, despesas comerciais, 6. Somando as receitas que não estão no objeto social da empresa, porque senão elas estariam em vendas brutas. Temos as receitas financeiras de 7, receita de aluguel 3, resultado antes do IR 20, imposto de renda 30%, 20 mil, 6 mil, menos a participação dos empregados, 5.600. Aí a gente achou um lucro do exercício de 8.400, certo? Então, a gente pegou e fez uma DRE do que estava escrito aqui. Aí tá. Os auditores internos determinam que o lucro por ação da organização em questão era de R$ 2,50 por ação. A auditoria externa afirmou que o lucro por ação da organização em questão era de R$ 3,00 por ação. Vocês concordam comigo que aqui tem um conflito? Vocês têm que falar comigo agora. Fala comigo, gente. Eu escrevo aí, ó. Cadê você? O interno está falando que é 2,50 no caso e o externo 3. Isso. Então, a gente, como auditor interno ou externo, nós temos que saber se isso está certo ou se isso aqui está certo. Concorda comigo? Nós temos dois resultados distintos. Aí a grande pergunta, como que faz para achar o lucro por ação? Como é que faz? Fala comigo. Pode falar, mano. Se estiver errado, não tem problema. Fala comigo. Vou falar o que eu achar, então? Pode? Quer que volte nos números? Não, divide o lucro pela quantidade de ação emitida. Então, beleza. Quanto que é o lucro? 8.400. É isso que você está me falando? O lucro líquido aqui, ó, não consigo ver na minha tela, não, Paulo. Aqui, mas ó, se você está falando. 8.400, eu voltei a tela. Olha lá se está dando para você ver agora. Está dando para ver?
O último que eu vejo ela é a participação dos empregados, 5.600. Vê se você vê 8.400 aí agora. Agora eu vejo 8.400 no lucro líquido. Então, beleza. Você falou que tem que dividir pelo quê? Seu raciocínio está certo. A quantidade de ação, Então, quanto que é a quantidade de ação? Então, vai ser, no seu raciocínio, 8.400 dividido por 4.200, confere? Isso aí. Quanto que dá o resultado? Dá 2, né? Dá 2? Olha aqui o parecer. Sua tarefa consiste em analisar e conferir os cálculos em questão, emitido um parecer de ambas as partes. Olha lá. Conclusão do exercício. Como a empresa possui 4.200 ações, sendo o lucro líquido do exercício de 8.400, o lucro líquido por ação será de 8.400 dividido por 4.200. Então, são R$2. Aqui nós temos dois problemas seríssimos. Nós tivemos o problema da auditoria interna e da auditoria externa. Qual que era o relatório que tinha que fazer aqui? Ambas as auditorias, não, pode falar ambas, não, a externa, não pode. Ambas as auditorias estão incorretas pelo papel de trabalho analisado e demonstrado os cálculos. Está aqui, ó, mostrando que o lucro por ação da empresa auditada é de 2. Então, está dando para ver, para entrar... Qual que eu caio aqui de cabeça? Está dando quase, você viu aí? Se eu não seguro aqui, eu caio para misericórdia para isso. Então, vocês estão vendo como é que funciona a prática de auditoria? O cara já te vem aqui, ó, com a resposta e te dá o demonstrativo. Aí, o que eu quero que a gente sempre aprenda nas aulas? Todo o conteúdo que vocês aprenderam até aqui, ele vai ser revisado. Como? Nós juntos. Esse primeiro momento dessa aula de hoje, eu trouxe todos resolvidos, para a gente ir comparando e para vocês verem como que isso aqui, ó, leva uma indução, tá vendo? Ó? Você está induzido a achar que é R$ 2,50 e está induzido a achar que é R$3. Porque você tem duas formas distintas aqui, ó, e, entre aspas, confiáveis de duas auditorias, auditoria interna e auditoria externa. Então, alguma coisa aqui não faz sentido. Você vem aqui como auditor contratado, confere e dá o parecer. Isso aqui, gente, custa dinheiro. Uma hora de auditoria hoje está em base R$2.000 a R$2.800 por hora. Por hora. Mas você tem que apresentar resultados plausíveis. O que significa plausíveis? Provados nas demonstrações aqui, ó. Mostra a demonstração, confere a demonstração, confere os lançamentos, débito e crédito lá no início da contabilidade, vem aqui, ó, e apresenta o parecer que vocês estudaram aí, que a gente está estudando isso aí até o final do período. Deu para ver um pouquinho como é que funciona a auditoria na prática? Fala comigo. Ô, Luan, fala comigo, mas não fala palavrão, não. Vai, Vânia. Não, deixa pro Luan aí que fica jogando água nos outros. Mas deu, então, para entender como é que funciona na prática? Ou seja, basicamente, eu não gosto de falar basicamente, auditoria, gente, é conferência minuciosa de documentos. Só que para conferir um documento e emitir um parecer daquele documento, a gente tem que ter conhecimento da área contábil. E só se consegue isso na prática. Ô, Paulo. Pode falar. Vendo essa matéria, me faz pensar muito no que meu chefe lá onde eu trabalho fala. Que a gente tem que amar de saber o porquê de tudo que aparece na gente, entendeu? Exatamente isso, mano. Eu falo muito o seu chefe, eu não gosto de chefe, não, o seu líder lá, porque
que tem chefe é índio, eu não gosto de falar chefe, não, mas tá top. O que ele está tentando te passar é que toda a área da contabilidade, gente, aprendam isso, eu compartilho isso com vocês. Tem que ter origem. Não adianta. No momento em que a gente está vivendo da economia nossa, fazer uma conta dessa aqui, ó, simples, sem as ferramentas que são os demonstrativos, não faz, não. Não faça sem conferir, não, porque depois a gente usa a palavra. Somos corresponsáveis, principalmente em se tratando de auditoria, pelas nossas decisões. Você consegue entender? Vocês não? Vocês conseguem entender? Aí, Wanderson, você vai entender por que... Vamos usar o chefe, você gosta de falar chefe. O seu chefe usa isso com você. Porque a responsabilidade do contador e da contabilidade é muito grande. E no Brasil, infelizmente, quando se trata-se de muito dinheiro, eu vou falar uma coisa que eu falo com vocês, não sei se eu falo isso sempre, não, mas beleza. A culpa sempre é do contador. Podem ver nesses grandes casos que tem aí, envolvendo mídia, envolvendo política, principalmente quando fala-se em lavagem de dinheiro, tem um contador envolvido nisso. Então, quando carimba lá o CRC da gente, é um perigo danado. Eu vou contar o caso meu particular para vocês. Esse tipo de trabalho aqui, fiz muitas já. Eu procuro aparecer o mínimo possível. Procuro me relacionar bastante sempre com a diretoria, com os órgãos ligados ao setor que me foi pedido um determinado tipo de trabalho, vou lá, pego um parecer, entrego e vou embora. Porque, na maioria das vezes, é erro. E muitas vezes, agora, a gente vai ouvir em papéis de trabalho. O que é um papel de trabalho de auditoria? É isso aqui, ó. Feito num documento emitido por vocês, assinado por vocês, e aqui embaixo, ó, com carimbo e data. Isso é um papel de auditoria. Vocês vão ver daqui a pouquinho como é que funciona. Mais aí. Vamos lá. Tem aqui, ó, mais uma vez. Deixa eu compartilhar. Então, nós temos aqui, ó, temos um balancete apurado. Tá vendo? O que é importante ver aqui? Que o saldo devedor ele bate com o saldo credor. Parece que é uma coisa até... eu não vou usar a palavra idiota, não. Parece que é até uma coisa assim, né? Mobral, não parece? Ah, beleza. O cara que não conhece contabilidade vem aqui, ó. Ah, fechou aqui, beleza. Tá certo? Não tá, não. Tem que vir aqui, ó, somar aqui linha a linha, ó. Linha a linha. Porque aonde que tem a detecção de erro é aqui e aqui, ó. Se não conferir, é problema. Então, vamos lá para vocês verem como é que funciona. Análise. Em 31/2/2015, a empresa, né, Alpargatas S.A., colheu em seu livro Razão as seguintes contas e saldos respectivos com vistas à apuração do resultado do exercício. Então, está aqui, ó. Vendas brutas de mercadoria, 12.640. Está dando para todo mundo ver a tela aí? Estou vendo. Então, beleza. Duplicatas descontadas, 4. Aluguéis ativos, 460. Juros passivos, 400. ICMS sobre vendas, 2.100. Fornecedores, 355. Conta mercadorias, 1.500. FGTS, 950. Compra de mercadorias, 3.600. Aí vem, beleza. Da onde que saiu isso aqui? Saiu daqui, concorda? O cara veio aqui e tirou alguma coisa daqui. É o meu raciocínio até agora. Vamos lá. O inventário realizado em 31/2/15 acusou a existência de mercadorias no valor de 1.000. Considerando na relação de, ou 12, aqui é 12, né? Desculpe. Dos saldos acima,
estão indicadas todas as contas que formam o resultado dessa empresa. A auditoria pede o valor do lucro operacional bruto. Como é que faria isso? Fala comigo. Fala comigo, gente. Pode falar, não sei. DRE, né? DRE. Então, beleza. Então, vamos lá. O que é o mais importante? Pô, mas eu até agora, eu estou no 6º período, eu não sei nada de DRE. Não tem importância, não. Nós vamos estudar DRE até o 8º. Você vê aqui, ó, e separa o que é conta de DRE, que são contas de resultado. Aqui, ó, se precisar de alguma no balancete também, procura. Demanda tempo. Hoje vai ser mais curtinho, porque nós estamos fazendo juntos. Então, o que o Paulo fez? Foi lá e começou a fazer o destrinchamento da DRE. Então, a gente tem compra de mercadorias, 3.600. Está aqui, ó. Mais frete sobre compras, 300. Fretes sobre compras, 300. Beleza. ICMS sobre compras, 400. Então, eu achei um valor de compras líquidas. Por quê? Tudo que está deduzindo o valor da mercadoria, eu tenho que deduzir, ó, tenho que somar o frete e deduzir os impostos que incidem sobre aquela mercadoria. Então, achei o valor de compras líquidas, 3.500. Ótimo. O que eu preciso para estruturar a DRE? Eu preciso fazer o cálculo do CMV. Confere? O CMV é calculado através da fórmula. Estoque inicial mais compras líquidas, aqui, ó, compras líquidas, 3.500, menos estoque final. Então, CMV 1.500 mais 3.500 menos 1.000. Cadê esses valores aqui, ó? Olha lá, ó. Compras líquidas está aqui. Fala comigo. Tem que olhar, né? Mas está. Vocês confiram os valores. Então, eu achei aqui um CMV de R$4.000. Acabou? Não, acabou não. Então, eu venho aqui, ó. O lucro bruto é calculado através da DRE. Desculpe. Venda de mercadorias, 12.640. ICMS sobre vendas, 2.100. PIS sobre o faturamento, 400. COFINS, 1.100. Vendas líquidas, 9.040. Menos CMV, lucro bruto, 5.040. Aí, o que vem na prática das organizações ou das empresas? Elas não estão interessadas nem nisso aqui e nem nisso aqui. Os diretores estão interessados nisso aqui. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem. Ele não quer saber da onde que está esse troço aqui, não. As pessoas competentes, que é, no caso, nós, contadores, temos que mostrar isso aqui. Tem uns pelinhos aí que, às vezes, perguntam, mas da onde que saiu isso aqui? Da onde que tirou isso aqui? Aí você pega o documento, não isso aqui, porque isso aqui não é documento. Você pega o documento e mostra para o cara na hora da sua apresentação para a diretoria. Confere? Dúvidas nesse? Fala comigo. Até então. Fala comigo, gente. Pode prosseguir, Paulo. Beleza, então vamos lá. Olha só, mais um. Prática. A Alfa SA apurou em 31/12 o lucro líquido de 230 mil antes da provisão para imposto de renda e contribuição sobre o lucro e das participações estatutárias. Outra coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Vocês nunca, assim, raramente vocês vão se
eu quero falar para vocês entenderem certo. Vocês vão se deparar com auditoria externa com simples. Sempre, ou na grande maioria das vezes, é lucro real ou lucro presumido. Certo? E vamos lá. As normas internas dessa empresa mandam destinar o lucro do exercício para a reserva legal, 5%, para a reserva estatutária, 10%, para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, 25%, e para dividendos, 30%. Além disso, no presente exercício, a empresa determinou a destinação de 50 mil para participações estatutárias no lucro, sendo 20 mil para os diretores e 30 mil para os empregados. Bacana. Na contabilização do rateio indicado acima, qual o valor referente ao pagamento do dividendo? Ou seja, a pessoa aqui que está lá na diretoria, naquele órgão, não sabe qual que é o percentual do dividendo. Qual que é o nosso papel agora, esse caso aqui, como auditor interno? Pareceres. Antes de calcular o valor dos dividendos, devemos calcular o valor dos tributos e do lucro líquido do exercício, como se segue. Cálculo dos tributos. Lucro antes dos tributos, 230 mil. Participação de empregados, 30 mil. Base de cálculo dos tributos, 200 mil. Vezes o percentual, que é 25%. Então, a gente tem um valor dos tributos antes do imposto de renda e contribuição social de 50 mil. O que eu quero dizer? Vamos dizer que o cara não sabe nada de contabilidade. Esse primeiro quadrinho aqui, ó, é só ele copiar essa primeira informação aqui, ó, e colocar aqui. Então, além dessa matéria de auditoria, a gente vai mostrando para vocês os macetezinhos que dá para fazer, dá para fazer. Você consegue chegar até aqui. Mas se você não tiver qual é o valor do percentual do dividendo, você para aqui. Então, vamos continuar o cálculo. Cálculo do lucro líquido. Lucro antes dos tributos, 230. Menos tributos, que é IR, contribuição social, 50 mil. Lucro antes das participações, 180. Menos participações dos empregados, 30. Menos participação dos administradores, 20. Então, a gente tem um lucro líquido real, que é o lucro contábil. É o lucro contábil, não. É o lucro real. O lucro contábil é o falso lucro. Então, nós temos um lucro real de 130 mil. Só que, como a gente já estudou e vem estudando, esse lucro aqui, ó, ele tem que ser destinado. Aqui já vem falando para onde que vai parte da destinação. Só não vem falando para qual destinação ou qual percentual é dos dividendos. Então, vamos lá. O cálculo do dividendo é feito subtraindo o valor da reserva legal de contingência. A reserva estatutária não influi na distribuição de dividendos. O valor da reserva legal, 130 mil vezes 5%, 6.500. Lucro líquido do exercício, 130 mil, menos a reserva legal, 6.500. Base de cálculo do dividendo, 123.500. O percentual do dividendo, 30%. Então, a gente tem que o valor da distribuição do dividendo, 37.050. Voltando, isso aqui é o papel de trabalho da auditoria, é o cálculo que vocês fazem para apresentar a veracidade dos números que estão nas demonstrações contábeis e financeiras para os diretores da empresa. Fechou aqui. Então, é assim que vai funcionando a auditoria interna e a auditoria externa. Beleza?
Dúvidas até agora ou posso continuar? Fala comigo. Pode prosseguir. Então, vamos embora. Então, dentro desse cenário, a gente trabalha com métodos de auditoria. Eu vou passar isso aqui para vocês, porque isso aqui é teoria. Eu gosto de passar em prática, sim, ó, mas com um pouquinho de teoria. Então, dentro dos métodos de auditoria, a gente tem um que chama retrospecção. A auditoria examina os fatos já ocorridos e o faz sempre minuciosamente através de amostragem. Aí eu vou dar a minha opinião. Todo mundo lembra o que é a amostragem? Fala comigo. A amostra é um conjunto de uma população. Não é? No nosso caso aqui, é um conjunto de documentos. Esse método de retrospecção aqui, ele fala que você deve pegar um lá dentro da amostra e conferir um ou alguns. Eu, Paulo, confiro todos, independente do tamanho do bolo. Eu confiro todos. Então, o método de retrospecção é esse. Outro método de auditoria, análise. É o fator predominante, o que realmente caracteriza o método ou conduta de trabalho na técnica de auditoria. Em português, na nossa língua usual, é analisar todas as demonstrações financeiras que estão sendo analisadas naquele determinado ano em relação ao outro ano. Por quê? De acordo com o IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade, toda a contabilidade deve ser comparada de um ano em relação ao outro para a gente ter uma base de conferência de demonstrações financeiras. Então, aqui nós temos um método e aqui a gente tem outro método. Vamos para frente. Aí vão na caveira de novo. Ao elaborar a folha de pagamento relativa ao mês de abril, a empresa X Limitada computou os seguintes elementos e valores. Salários ordenados, 63 mil. Horas extras, 3.500. Depois eu falo isso. Salário família, 80. Salário maternidade, 1.500. INSS, contribuição de segurados, 4.800. INSS, contribuição patronal, 9.030. E FGTS, 5.320. Vamos lá. Considerando todas essas informações, desconsiderando qualquer outra forma de tributação, inclusive imposto de renda na fonte, pode-se dizer que a despesa efetiva a ser contabilizada na empresa será demonstra o cálculo e o parecer. Você tem que vir aqui, fazer o que com isso aqui? Apurar o cálculo e dar o parecer. Quando acontece isso aqui, o cara que está lá em cima da diretoria não entende absolutamente nada de contabilidade. Então, o que você vai mostrar para ele? Devemos saber as despesas da empresa. Veja que o salário família e o salário maternidade são pagos pelo poder público e não pela empresa. Vocês, né, há de convir comigo que isso aqui é um pouquinho óbvio, mas se não for, não tem importância. Tá aqui a explicação. O INSS, contribuição dos segurados, são pagos pelos empregados da empresa. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem, pelo amor de Deus. Assim, a empresa tem como despesa efetiva salários e ordenados, 63 mil. Horas extras, 3.500. INSS, contribuição patronal, 9.300. FGTS, 5.320. Total, 8.850. O que basicamente foi feito? Foi excluído salário família e salário maternidade. Exercício simplesinho de entendimento. Olha lá.
Confere aí o resultado. Dúvidas? Falam comigo ou eu posso ir para frente. Pode ir para frente. Ô, gente, está muito fácil esse troço aí, então. Hein? É muita informação de começo, né, Paulo? Mas... Você fala como assim? Assim, dá para pegar, entendeu? Mas só quando a gente começar a praticar em si mesmo que vai aparecer certas dúvidas, entendeu? Isso. Mas a mecânica do processo aí tá dando para entender. Por quê? Deixa eu ver aqui, ó, só um pouquinho. O que acontece com a grande... Isso eu vou falar para vocês em termos de vivência na área acadêmica. É muito difícil a gente achar um auditor que passa isso, eu não chamo de aluno, que passa isso para frente, porque isso aqui, gente, é uma coisa que dá dinheiro, porque muita gente não conhece contabilidade. Se eu estiver falando bobagem, vocês falam comigo. Mas eu não. Tudo que eu puder e tudo que eu tiver de material, eu vou compartilhar com vocês. Vocês vão ver como é que vai funcionar aqui no finalzinho, porque aí, como o Wanderson falou, vocês vão pegar o que vocês entenderam, o que vocês têm como base, vão tentar resolver os exercícios, não conseguindo, a gente vai fazer toda a aula isso. A gente vai fazer um por um, diferente desse. Mas, primeiro, depois que eu expliquei esse aqui com várias coisas, aí a gente vai entrando num senso comum de como que funciona a coisa na prática. Mas a coisa na prática, na maioria das vezes, vem pronta, mas vem pronta de forma errada. A gente tem que conferir. Por isso que a auditoria tem o sinônimo da conferência minuciosa de documentos, abrindo parênteses das demonstrações contábeis. Tá certo? Aí aqui, ó, para a gente ir, eles falam que a auditoria também é dividida em tipos. Então, temos a auditoria das demonstrações financeiras. É o exame das referidas demonstrações contábeis, analisando os critérios adotados, a sua autenticidade e apresentar o parecer final. Eu quero que vocês entendam que autenticidade é nota fiscal ou comprovação do serviço por meios legais. Tá ok? Beleza. Auditoria operacional ou de gestão. Consiste em revisões metódicas de programas, organizações, atividades ou segmentos operacionais, com a finalidade de avaliar se os recursos da organização estão usados eficientemente. O que quer dizer isso aqui? Se o que a empresa está gastando está condizente com o contrato social dela, informado na JUSEG, posteriormente conferido pela Receita Federal. Na prática, acontece isso, gente? As empresas informam. Isso eu não tenho problema de falar com vocês, porque isso aqui fica gravado e está lá, e se tiver contestação, eu falo que na prática não é assim. O capital social nosso hoje é comprovado, gente? Fala quem trabalha em contabilidade. Fala para mim. Na abertura de uma nova empresa. Fala comigo. Fala comigo, gente. Repete a pergunta. Capital social integralizado, ele é comprovado por meio de documento? Não. Não, não é. Tem muita gente que bate, não, Paulo, é tudo documentado, é tudo, mas não é, não é. Todo mundo sabe que não é assim que funciona na prática. Aí eu venho aqui e vou mostrar uma coisa para vocês que não acontece na prática. Não. Só que, quando eu falo isso para vocês, é para vocês aguçarem que alguma coisa tem que ser adequada
para pelo menos chegar próximo ao faturamento real. Porque senão o que vai acontecer? Vai extrapolar o contrato social. Aí tem que fazer aporte de capital. Vocês percebem que a gente vai conversando e eu vou parametrizando as respostas do que se pode fazer em termos de auditoria? É assim que funciona. Não tem outro jeito, gente. Falo para vocês. Não tem outro jeito. Vamos lá. Procedimentos. Aí a gente veio lá, né, os procedimentos de auditoria. Contagem física versus o que está no papel. Vocês lembram que vocês fizeram esse aqui, que é aquela conferência do almoxarifado lá? Foi o primeiro procedimento de auditoria, foi a contagem física. Depois, confirmação de terceiros. A gente ainda vai fazer um desses, que vocês vão ver o que a empresa tem e o que o banco envia para a empresa conferir, que no caso é o extrato do banco. Vamos fazer um exercício sobre isso também depois. Conferência de cálculos é o que a gente fez hoje e inspeção de documentos é o que a gente está fazendo a todo momento aqui. Ok? Então, vamos lá. Aí, ó, começa para vocês. Agora é com vocês. Olha lá. Qual o objetivo do planejamento de auditoria? Como deve iniciar o processo de planejamento de auditoria? Quais os requisitos que todo programa de auditoria deve conter? Em que consiste os planos de auditoria? De quem é a responsabilidade da preparação do plano de auditoria? Quais os conteúdos principais devem ser relatados no plano de auditoria? E os dados que seguem foram extraídos... Aí eu empolgo. Aí agora vem a prática. Os dados que seguem foram extraídos do balancete de verificação da empresa Ágata em 31/12/2009. Vendas de mercadorias, devolução de vendas, estoque inicial, abatimento sobre compra, abatimento sobre venda, devolução de compra, estoque final de mercadorias e compra de mercadorias. Aí vem lá. Considerando as informações acima, o contador da empresa constatou um lucro bruto de 58 mil. Fato que foi contestado pelo auditor interno da empresa, mostrando que há divergência de dados. Sua tarefa como auditor, mostrar qual das duas opiniões está correta, mostrando os cálculos a serem feitos. Ou melhorando aqui, ou se as duas informações estão corretas ou incorretas. Aí deixa eu interromper. É o que nós temos para hoje. Dúvidas? Fala comigo se tem alguma. Fala comigo, gente. Por enquanto, não, Paulo. Então, beleza. Então, esse aí vocês vão fazer, bacana, bonitinho, enviar para mim lá, como o Marcos fez. O Marcos hoje salvou todo mundo, porque ele enviou aos 45 minutos do segundo tempo. O que a gente faz na próxima aula? A gente vem com outro conteúdo, só que antes do outro conteúdo, a gente vem com a correção desse exercício, o parecer desse exercício e as dúvidas em relação a esse exercício. Vou proceder da seguinte forma, vou colocar essa aula para gravar agora e já vou subir todo esse material para a plataforma para nós. Está combinado assim? Tá, joia. Combinado. Boa noite, então, gente. Obrigado aí pela ajuda e vamos juntos sempre. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Boa noite. Boa noite, não. Até daqui a pouco. Até logo, né? Verdade. Até daqui a pouco, Paulo. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Abraço. Segura nessa cadeira aí, hein, Paulo. Não, obrigado.